ideia do estágio, né, em muitos cursos. Então, além de estar do geral para o particular, né, ele está do remoto ao atual. Né? Aí eu lembro muito assim, a minha experiência de escola, de infância, né, porque a gente, contei ontem para os coordenadores, né, que eu tinha 9 anos quando morreu Getúlio. E o meu avô era antigetulista, porque ele era do Partido Libertador. E eu não entendia em Porto Alegre que houve um quebra-quebra muito grande, do Citibank, o que representava o imperialismo americano na época, né? E as pessoas falavam em pai dos pobres, e que diabo, né? Por que na minha casa se critica o Getúlio? E eu imaginava assim, bom, isso só na escola eu vou tentar compreender um pouco. Né? E a gente tinha história do Brasil todos os anos. Mas começava no Cabral, né? Quando ia chegar no Getúlio, terminou o ano. Né? No outro ano começava no Cabral de novo. Hoje eu percebo claramente que o Getúlio não poderia ser matéria escolar naquele momento, né? Porque o modelo de conhecimento que a escola veiculava, ele não pressupunha versões. Né? Tinha que ter a versão oficial. Então, tudo que envolvesse subjetividade, não é? Sentimentos de amor e ódio, né? De raiva, de concepções, estava fora da escola. Só entraria na escola quando passasse pelo crivo da história oficial e que enfim, né? Constituiria então uma nova compreensão do conhecimento. Então, essa questão, né, do remoto, a gente aprendia muito mais assírios e caldeus do que efetivamente aquilo que estava acontecendo à volta da gente. Né? Exatamente por isso, porque a escola só trabalhava com o passado, ela não podia trabalhar com o presente. Né? Mais tarde também contei para eles que lá no campus tinha uma escola municipal e não, vocês estão muito jovens, não se lembram, mas teve uma época que teve a Guerra do Golfo e era das primeiras vezes que a televisão era mais universal, então era dia e noite aquela função da Guerra do Golfo, né? E eu uma vez entrei no ônibus da universidade e vinham 2 menininhas sentadas na minha frente e elas comentaram, a tua professora falou sobre a guerra, tu viste a coisa da Guerra do Golfo? Tua professora comentou? A outra disse, ela falou um pouco. Mas tu sabe onde fica o Golfo? Eu não sei, mas é mais longe que Porto Alegre. Quer dizer, o Golfo não era matéria de ensino, né? Não ia ter um programa prévio dizer que o Golfo, a Guerra do Golfo. Só que a criança estava contaminada com aquilo, né? Mas a escola não trabalha com aquilo que está ali, né? Não estava no programa, né? E o professor tem que cumprir o programa. Acho que essas coisas hoje já mudaram um pouco, mas é só para mostrar um pouco como é que esse conhecimento escolarizado passava por esse crime, né, principal. Né? E no nosso caso, então, do ensino superior vai do básico profissionalizante, como eu já mencionei, da teoria para a prática, né? E qual é a ideia de prática desse currículo tradicional? A ideia de que a prática é a aplicação da teoria. Né? Eu fui professora de prática de ensino e a gente tinha muito essa ideia. Eu ia na escola olhar os nossos alunos nas suas experiências de sala de aula e para ver se na prática eles estavam aplicando aquilo que teoricamente a gente tinha ensinado no curso. E aí dava um grande desequilíbrio, né? Porque o aluno, quando enfrenta essa prática, ele tem a impressão que não aprendeu nada. Né? E, portanto, a gente também pouco ensinou, pouco teve sentido aquela ideia. Né? O que essa concepção implica para a prática de ensinar e aprender? Né? Bom, é a transmissão de um conhecimento historicamente acumulado, acho que já mencionei isso, né? Se requer um professor erudito, quer dizer, um professor que detenha da melhor maneira, de uma forma mais intensa, o conhecimento sobre o seu campo de ensino, não é? A aula é entendida como um espaço de transmissão dessa informação. Então, o professor detém esse conhecimento e tem o papel de, da melhor forma que ele puder, passar aos estudantes essa informação. E qual é o conhecimento válido, né, nesse espaço? O conhecimento válido se mede
pela fidedignidade entre as fontes, né? Quem são as fontes? O professor e o livro, né? Então, há uma valorização das certezas. Vocês observam que a escola, enquanto instituição, sempre puniu a dúvida e premiou as certezas. Então, qual é o fiel dessa fidedignidade? É o aluno reproduzir de uma forma mais fiel o que está no livro ou o que disse o professor. Então, na escola tradicional é essa a medida. Tanto é que às vezes eles perguntam se posso falar com as minhas palavras. Não, melhor falar com as palavras do livro. Mais seguro. Mais seguro. Eles perguntam, me perguntam, eu tô falando. E há certamente uma desvalorização do senso comum e da experiência. Né? Ao contrário, a ciência se coloca contra o senso comum. Ela quer desmanchar qualquer concepção de senso comum. E às vezes ela tem esse sentido, acho que o Bachelard mostra muito isso como uma etapa importante da ciência. Mas ela tem que, o equivocado é não partir desse senso comum, que é o conhecimento da experiência do estudante. Né? Então, esse é alguns dos indicadores do ensino tradicional. Aí o que me assolava naquela época, né? É possível pensar em sociabilidade do ensino com a pesquisa e extensão nessa lógica, a partir desse paradigma, né? E aí a gente foi pensar um pouco assim, bom, esse é o ensino. Agora, quais são os pressupostos da pesquisa? Parece que os pressupostos da pesquisa é o contrário de tudo isso. Primeiro, a pesquisa, seja ela de que natureza for, ela exige uma condição básica, né? Que é a pergunta, que é a dúvida. Quando a gente não tem dúvida, não tem por que pesquisar. Se eu já sei tudo sobre determinada coisa, por que vou pesquisar, né? As coisas mais prosaicas, por exemplo, se a gente sabe que no supermercado X tudo é mais barato, não precisa pesquisar nos outros, né? A pesquisa, ela estimula quando se tem alguma dúvida. Então, ela tem a pergunta como ponto de partida da produção do conhecimento, né? Ao contrário da valorização da resposta, ela valoriza a pergunta, né? Agora vejam, né? Quando é que a gente tem a possibilidade de ter uma pergunta sobre determinado campo de conhecimento? Então, eu dei o exemplo, por exemplo, do supermercado, né? Normalmente, quem faz essa pergunta, quem é? Ou essa pesquisa? Quem é que faz a pesquisa dos preços? A dona de casa. A dona de casa, porque é o seu nicho, a sua praia, né? O seu campo. Quer dizer, ela sabe fazer perguntas, quer dizer, ela sabe que perguntas fazer porque ela conhece alguma coisa desse campo. O que eu quero dizer é que para fazer perguntas de um determinado campo epistemológico, a gente tem que ter alguma familiaridade com ele. Né? Se eu não sei nada de determinada área, eu não consigo fazer uma pergunta. Né? A não ser aquelas prosaicas, como é mesmo que você disse, mas eu conto assim histórias, por exemplo, também que eu terminei o meu doutorado fazendo a minha tese à mão, né? Também é outra ficção científica para você. Eu escrevia à mão, ia na datilógrafa, voltava, escrevia, voltava. Quando eu terminei o meu doutorado, eu tinha uma colega, que até talvez você conheça, a professora Vani Case, que até hoje é uma pessoa que trabalha muito com as tecnologias. Fui na casa da Vani e ela disse, vou te mostrar uma coisa. Aí mostra o computador, as coisas que ela fez. Muito interessante, né? Mas não tem nada a ver comigo, né? Nada a ver comigo. Eu terminei uma tese, sou doutora aqui, né? Bom, se alguém me perguntasse se eu podia fazer alguma pergunta para ela, nenhuma, porque eu não nem sabia o que perguntar, né? É claro que progressivamente tive que me envolver com as coisas da informática. Não só elas atropelaram a vida de todo mundo, como especialmente na academia, por sorte a gente tem bolsista de iniciação científica, né? Porque
Eles que fazem a metade das coisas, até hoje, né? Até hoje. Mas eu já sei algumas coisas. Enfim, o que eu quero dizer com esse exemplo? Eu só comecei a ter perguntas sobre esse campo quando eu fui obrigada a me inserir nele, a fazer uma leitura dessa área, dessa experiência, né? Até ali eu não conseguia. Por isso que às vezes o professor diz assim, eu dou a minha aula, faço o que eu posso, imagino até que faça mesmo, né? Ao final da aula eu pergunto, alguém tem dúvida? Silêncio absoluto. E depois ele sai mal nas avaliações, né? Eu acho que às vezes eles nem conseguem ter dúvida, por isso que não perguntam, né? Então, a dúvida pressupõe... O que então pressupõe? Pressupõe uma inserção numa prática. Então vocês veem, na pirâmide do ensino, a dúvida só vai aparecer lá no fim, né? Que é o estágio, que é a prática. Na pesquisa, ela nasce no vértice dessa pirâmide, né? Porque é a primeira necessidade é a inserção na prática. É óbvio que essa inserção na prática não é para dar respostas objetivas de um desempenho profissional prático, né? Não vou colocar um estudante no primeiro ano a fazer um exercício profissional de prática, né? Mas eu tenho assim um banzo, né? Eu gostaria muito de fazer uma experiência de currículo que no primeiro semestre o aluno só tinha que olhar a prática do campo profissional onde ele vai atuar, né? Só olhar a prática, só ter dúvida, só fazer perguntas, né? Bom, então a pesquisa tem a pergunta como ponto de partida dessa produção, né? Normalmente o conhecimento ele é produzido do particular para o geral, ao contrário da tradicional localização do currículo, que é do geral para o particular, né? E a teoria tem como um suporte para compreender a prática, porque vocês aí estão pesquisando, já fazem pesquisa, né? Como é que a gente faz? A gente tem a dúvida, a gente constrói, então, as perguntas sobre o campo, né? A gente vai observar o campo, fazer uma empiria, seja uma empiria objetiva, ou seja até bibliográfica, enfim. E aí que a gente vai procurar as teorias para explicar aquilo que se encontrou, o que a gente quer analisar, né? Então, o processo a teoria vai ter sentido na medida em que ela tenha significado para a prática. Então é isso, a teoria é um suporte para compreender a realidade e auxiliar na construção dos novos conhecimentos, não é? Que a pesquisa inclui, né? Que implicações teríamos para a prática de ensinar e aprender nessa concepção de conhecimento que suporta a pesquisa? Primeiro é ter como referência a cultura, né, que envolve a ambiência acadêmica. Então eu não vou ter um programa de pesquisa relacionado aos esquimós, né? Nunca fui no polo, não sei como é, só sei que eles têm iglus, mas que não vivem sempre nos iglus, né? Eu vou ter uma referência muito mais ligada à minha cultura, ao meu entorno, né? Especialmente no campo das ciências sociais. A outra implicação é assumir a dúvida como um valor, né? E isso é das coisas mais difíceis para nós professores, que fomos formados valorizando a certeza, né? Até porque a gente constrói a nossa ideia de autoridade docente, né, baseado em não ser pego em dúvida. Sempre que um aluno nos faz uma pergunta que a gente não sabe ou não tem certeza, né, aquilo nos incomoda, né? Nos incomoda. Às vezes a gente vai acostumando um pouco a trabalhar com a dúvida, mas ela desestrutura um pouco a concepção de docência que a gente tem. Eu tinha outra história para contar, mas não vou contar mais, porque já é muita história, né? Quer que eu conte? Escrever a tese de... Eu contei para eles que a minha primeira experiência na sala de aula foi quando eu fiz estágio da escola normal e eu tinha uma turma de 5º ano primário, naquela época se chamava assim, né? E a gente era professora de tudo.
E nós tínhamos uma professora muito boa professora, mas muito formal, assim, nunca me esqueço, porque ela usava, mesmo no verão, ela usava luvas transparentes, só faltava ter uma sombrinha de renda. Mas, então a gente tinha uma relação de admiração e medo dela, né? E os professores assistiam, volta e meia entravam na sala da gente para assistir a aula. E um dia essa professora entrou na minha sala e eu estava dando ponto em Confidência Mineira. E eu estava dando conforme aprendi, né? E como estava no livro, as causas da Inconfidência, o desconforto com a coroa portuguesa por causa dos impostos, né? Enfim, aí quem eram os confidentes, Cláudio Manuel da Costa, enfim, todos a função deles, né? O Tiradentes, e depois a traição do José Silvério dos Reis, o Tiradentes preso, né? Esquartejado, nos postos do Rio de Janeiro, né? E os demais confidentes foram decretados para a África, né? Juro que foi assim que vocês aprenderam, né? E aí um raio de um guri levanta a mão e me pergunta: professora, o que aconteceu com esses que foram para a África? Voltaram para o Brasil, morreram lá. Eu tinha vontade de escarnar o guri. Não estava no meu livro, nunca ninguém tinha me contado isso, né? E eu fiquei muito atrapalhada mesmo, né? Porque em tese eu não poderia dizer que não sabia, né? E depois até fui chamada um pouco a atenção da professora, eu não sei se ela sabia, né? Eu já contei essa história tantas vezes que uma vez a Terezinha riu sobre o Moçambique e me mandou um e-mail: Mabel, Cláudio Manuel da Costa está enterrado em Moçambique. Por que eu conto essa história? Porque era a concepção de docência, não é? Quer dizer, o professor não podia não saber, né? O não saber era uma coisa que não estava de acordo com essa imagem do docente, mesmo que fosse um saber desse superficial. Se meu livro tivesse ido adiante, eu saberia dar a resposta, porque eu tinha aprendido aquilo que estava no livro, né? Então essa ideia de assumir a dúvida como valor é muito difícil para nós, né? Porque ela nos desestrutura um pouco daquele papel tradicional que eu, historicamente, me foi construído de ser um professor que saiba, né? Que tenha certezas, que defina o que é certo e o que é errado. O outro é valorizar o senso comum como ponto de partida do conhecimento sistematizado. Quer dizer, a pesquisa parte do real, né? Ela parte do conhecimento desorganizado, né? Desarticulado, caótico, né? E depois os processos investigativos é que vão tentar organizá-los. E, por fim, que aceitar a subjetividade como parte da compreensão do fenômeno estudado, de acordo com aquilo que nos ensinou o próprio Einstein. Outras observações desse paradigma é incentivar essa reconfiguração de saberes, né? Porque a gente se dá conta que a prática é sempre interdisciplinar. Nunca nós conseguimos fazer uma explicação da prática somente por um olhar disciplinar, né? Então, essa perspectiva mais ampla de olhar os conhecimentos de diferentes fontes, naturezas, né, elas nos ajudam a compreender o fenômeno. Outra questão seria perceber o aprendiz como portador de saberes prévios, né, e explorar esse potencial. Quer dizer, o que ele já sabe, mesmo que ele saiba de uma forma equivocada, é o ponto de partida que nós temos que caminhar. A aula passa a ser um lugar de produção do conhecimento, né? A Léa Anastácio tem insistido na ideia de que a gente não pode mais dar aula, nós temos que fazer aulas, né? Então, dar aulas corresponde a essa ideia, né? De que eu, professor, estou dando para meus alunos alguma coisa. O fazer aulas pressupõe um trabalho conjunto, né? E articular teoria e prática como referentes do mesmo fenômeno, né? Então, é não dicotomizar essa perspectiva da teoria e da prática. Aí o Freire nos ajuda muito, né, quando ele diz que não há prática sem teoria, nem teoria sem prática. Bem,
frente a isso, né, como é que estamos? Como é que a gente pode avançar nessa perspectiva, né? A partir são sugestões, né, não esgota o campo, mas a mim me parece que nós temos que, e acho que como nunca esse espaço aqui do colóquio, essa iniciativa de vocês caminha nessa direção, é fortalecer o campo da pedagogia universitária como um lugar de formação, né? Não é necessariamente formação prévia, pode ser formação em serviço, no campo do trabalho, mas entender esse campo como um campo específico de produção de conhecimentos e saberes. A outra seria interferir na formação docente, né, para além da reprodução histórica dos modelos. Quer dizer, considerar que os professores têm saberes, né, eles não são uma tela em branco. Estou falando dos professores universitários em geral, que não têm formação pedagógica, né, mas eles têm saberes e eu tenho que partir das compreensões que eles têm de docência, historicamente assimilados por eles, né, alguns refeitos desse própria trajetória, mas interferir nisso, eu sempre digo assim, não tem nenhum problema que a gente reproduza coisas que achou interessante. O problema é reproduzir sem reflexão. É mesmo que ser pai e mãe, né? A gente muitas vezes repete com os filhos a mesma coisa que a mãe e o pai diziam, mesmo que a gente não concorde. Porque o que diziam pra gente, a gente se flagra dizendo a mesma expressão, porque culturalmente aquilo é muito forte, né? Agora, se eu reflito e acho que aquilo tem um valor, acho que é um potencial importante de trabalhar com esses modelos. A outra, e novamente eu acho que tem um exemplo, é estimular políticas institucionais, né, que desnaturalizem esses saberes da docência, né? Desnaturalizar quer dizer entender que eles não vêm só da questão da tradição. E como no Brasil isso é mais emergente, porque como o nosso modelo de formação, né, da preparação, como diz a LDB, para a docência universitária se reduz aos programas de pós-graduação estricto sensu, e poucas vezes esses programas de pós-graduação estricto sensu incorporam alguma dimensão da docência, as instituições têm que assumir um pouco esse protagonismo, né? E, por fim, investir em pesquisas, em programas, em assessorias que acompanhem e teorizem essas práticas inovadoras, que é um pouco o que vocês estão fazendo, com muito sentido. Porque eu também defendo isso. Eu acho que experiência que não se acompanha, que não se registra, se perde. E o registro no campo acadêmico se dá muitas vezes pela pesquisa e pela produção dessa pesquisa. Enfim, para terminar, é apostar nessa capacidade criativa da docência e no compromisso da universidade com a formação de profissionais, né, que assumam a complexidade da docência e a importância da sua missão. É nisso que eu tenho me envolvido, né? É nisso que eu amarro meu burro, como se diz, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. Bem, nós agradecemos a professora Maria Isabel. Temos agora um tempo aí, pelo menos uns 30 minutos, né, Sandra? Para um debate. E temos muito material. Então, assim, a palavra está franqueada. Quem quiser fazer perguntas, considerações. Alan, vamos fazer inscrições? Mais alguém? Então a gente vai ouvir a Alan enquanto outros se organizam para participar. Silvia, o meu pega com quem? Bem, boa tarde. Professora, agradeço mais uma vez, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir sua palestra. E muito bem enriquecedora. Bem, a senhora, na sua fala, trouxe o seguinte: tudo que era certo parece que ficou incerto. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer um pequeno estudo da obra do filósofo Bauman, né? Uma modernidade líquida e tal.
E assim que a senhora falou isso, eu me lembrei do pouco da leitura que eu fiz. Aí contextualizando, aí eu estou pensando assim, considerando o seu saber prático mesmo, né? Tantos anos na docência, será que essa ruptura desse modelo é possível? Para onde a gente caminha a nível de, principalmente, a educação universitária, no momento onde a gente vem passando por um momento, não só no Brasil, mas principalmente contextualizando aqui no nosso país, onde a gente tem muito mais perguntas, e isso, lógico, afeta as instituições, do que respostas. Aí eu trago também algumas inquietações que eu tive com a professora Sandra, quando a professora falou assim, é preciso voar na gaiola, dar uns voos, mas mesmo na gaiola eu continuo preso. Aí eu trago também um pouco da minha ansiedade, certo? E aí, recentemente, eu apresentei um trabalho ontem falando sobre ruptura, desse modelo antigo, né, paradigma educacional para um paradigma emergente. Mesmo preso um pouco na gaiola, será que é possível, daqui a uns 10 anos talvez, para onde a gente caminha, enfim, a pesquisa, a pedagogia da pergunta? Ok, mas alguém quer falar? Que a professora Isabel fale um comentário único? Denise. Boa tarde. Boa tarde, professora. Parabéns na palestra. Eu sou da área das GIAs, né, que são em imunologia, na área de ciência da saúde, e bastante diferente nesse aspecto. E trazendo para o tema, né, que é essa teoria prática, uma das coisas no grupo de discussão é muito importante. Mais próximo. Está falhando. Está falhando mesmo. A bateria Isso é eu posso falar mais alto, acho que é mais fácil. Pronto. Então, acho que é mais alto, acho que é mais fácil. Não estou acostumada a aula, não está mais acostumada. Então, e trazendo para a teoria e prática, aí no grupo da ontem, né, de manhã, a gente estava conversando sobre a teoria e prática, por exemplo. Nas práticas pedagógicas inovadoras, essa proposta, que a prograde envolvida e aí vem a teoria, a discussão, e na prática, ocupando aqui a prograde, mas nós temos um regimento, nós temos normas, nós temos que nos enquadrar dentro de normas e fica muito difícil quando a gente inova, a gente se enquadrar. Né? A questão de horário, a questão de prática, a questão de carga horária, a questão de preencher CIP, portal, várias coisas, né, que a gente perde. E como, né, colocar isso em paralelo e não exatamente assim, vai esperar mudar. O próprio regimento da UNEB, inclusive nós temos essa, vocês conhecem bem, que é muito voltado para a pedagogia. Inclusive quando vai para toda a parte de internato, que não é da área pedagógica, eles voltam muito para a parte de estágio voltado para a aula, né, para a pedagogia, por causa da história mesmo da UNEB. Então, essa necessidade, acho que precisa inovar, inclusive, nessa questão de normas, de regimento, eu não sei como, não tenho fórmula, não tenho isso, mas é uma dificuldade muito grande que a gente tem, inclusive é até uma sugestão, né, que está se perguntando muito tempo, não tem pessoas de outras áreas. Aí eu pergunto, nada desmerecer vocês, por que não tem pessoas também de outras áreas aqui fazendo palestra? Trazendo esses saberes, a experiência deles de outras áreas, juntamente com essas práticas pedagógicas, justamente com essa fundamentação teórica, já que a perspectiva, que a proposta é exatamente abranger não somente o curso de pedagogia, mas outras áreas também, né, do ensino aqui dentro da UNEB. Né? Então eu acho que seria interessante ficar como sugestão, não sei se é possível, inovar também no próprio colóquio. Né, de sair dessa parte, de sair uma coisa mais dialogada, mais de oficina, mais exatamente a prática e a teoria, né, nessa discussão. Né? Então, são sugestões, eu estou fazendo isso assim, para dizer que aproveitei, eu acho que foi bom, né? Eu acho que é bom e é uma sugestão para trazer outras pessoas também. E outra coisa, porque não colocar dentro do calendário acadêmico da própria universidade. Porque ao mesmo tempo que a gente quer estimular que os colegas venham, a gente tem que estar em sala de aula, né? Outros colegas a gente tem que ficar se revezando para poder vir aqui.
Então, por que não colocar se é algo como decisão, se é uma política da universidade, se é importante, inclusive como uma obrigatoriedade, se vai dar dentro, pelo menos aqueles professores, naquele horário, que não seja de dedicação exclusiva, aquele horário estaria em sala de aula, eles são obrigados a estar presentes. Porque quem de alguma forma tem experiência particular sabe que isso é obrigado. Se o horário da sala de aula não vai ter uma atividade na localidade acadêmica, você tem que estar lá. Né? Claro que não é isso que a gente quer, mas é uma forma de fazer pelo menos as pessoas refletirem, né? Que não é só da aula. Né? Que docência, que a gente está falando muito de aula, de ensino, de pesquisa, só estava falando, e como fazer tudo isso quando na hora H, quando a gente preenche, a gente tem um mínimo de aulas que a gente tem que dar, independentemente das outras coisas que a gente faz. Né? Inclusive a gente também estava conversando aqui que essas práticas pedagógicas inovadoras requerem muito tempo da gente, além daquele que é contado em sala de aula. E isso não é contabilizado de forma nenhuma. A gente faça ou não faça, desde que a gente esteja em sala de aula tanto tempo, isso não é contado. Então eu acho que precisa ter essa discussão dentro da universidade, como mudar, como ajustar isso, como valorizar, como possibilitar que realmente a gente faça isso. Bem, então já tem bastante material para a professora Isabel comentar. Olha, a primeira questão, como é possível, né, é um pouco aquela ideia do caminho se faz caminhando, né? Não há caminhos pré-traçados. E eu acho que aqui está havendo um caminho, né? E agora, o que eu acho é que vai ser quase que impossível manter o que temos. A gente está sendo engolido por uma mudança social e epistemológica do qual a universidade não mais responde, a escolarização não mais responde. Né? O Boaventura trabalha com aquelas 3 crises da universidade, né? A legitimidade, a institucional e administrativa, né? É uma forma de organizar o pensamento. Mas, de qualquer forma, esse modelo assim, que historicamente se tinha, como é o que mencionei, né? de uma formação, de uma ideia, de uma informação, uma formação que passa pela transmissão do conhecimento, pelo conhecimento tácito, né? Pelas certezas do mundo do trabalho, não dá mais conta para esse mundo que a gente está vivendo. Né? E a própria juventude, ela se rebela de uma forma inventiva, ou ela fica alienada. Né? Vem para a sala de aula, mas faz de conta que estou só cumprindo um carnê, porque o que é importante mesmo está lá fora. Né? Ou tem aquele grupo que é mais proativo, que às vezes também incomoda, né? Porque começa a exigir outras coisas que não são dadas. Agora, é preciso um pouco paciência histórica, né? O Boaventura também fala que as mudanças se dão como navegação de cabotagem, né? Navegação de cabotagem é aquela que mais de rios, em que as embarcações vão ora numa margem, ora na outra, né? A gente não, por mais que a gente compreenda e aceite esse paradigma, não é assim porque eu compreendi que segunda-feira eu vou conseguir fazer a partir daí tudo diferente. Aí tem a ver com a questão das normas, né? Então, o importante é avançar, né? O importante é avançar, é cada vez ter mais adeptos, é cada vez convencer mais os nossos pares, investir em processos coletivos, mas sabemos que é um processo histórico. Né? Como eu disse, nós temos 300 anos de pensamento de modernidade sobre a nossa cultura. Né? Isso não é pouco, não é pouco. Né? As normas. A universidade foi normatizada por essa lógica que eu mencionei, né? Do cartorial. E, de alguma forma, ela tem que ser cartorial na medida em que, frente ao mundo da organização do trabalho, ela certifica, né, o exercício de profissões. Então, isso a obriga de uma forma um pouco cartorial. Agora, eu acho que ela só vai mudar quando interpelada pelas inovações. Senão ela vai manter o que ela tem. Né? Agora, se vierem inovações bem sustentadas, solicitando, por exemplo,
algumas prerrogativas que firam algumas normas, mesmo que como experiência, de uma forma experiencial, eu acho que se consegue. Lá em Pelotas, por exemplo, o curso de enfermagem, nós estamos acompanhando a experiência deles. Dos cursos da saúde, foi os que mais se adaptaram às propostas do SUS, né? Então, eles estão trabalhando por blocos disciplinares, né? Então, foi uma luta eles convencerem que eles não podem dar nota por disciplina, porque é cartorial, né? Mas convenceram o COSEP, né? Porque eles pediram que eles tenham pelo menos duas edições do currículo que eles vão trabalhar assim, né? E a universidade permitiu. Mas só permitiu porque é alguém que interpele, né? Nós temos uma experiência, fundamenta e vai conseguindo. É um jogo de força, é um jogo de tensões, né? Agora, eu acho que, claro, acho que é bom que a gente tenha pessoas aqui, né? Como a Kátia, que está junto conosco, que é a pró-reitora, agora vocês estão em eleição de reitores, tudo pode vir à baila, né? Porque são compromissos políticos com o futuro que se quer para essa universidade, né? Então, uma das questões talvez seja uma revisão regimental, né? Mais flexibilidade nesses processos, né? Pensar a docência de uma forma mais plena do ponto de vista das obrigações e das liberdades, digamos assim, do novo, né? Acho que a gente não tem assim um percurso único, até porque o percurso único já seria contraditório com a ideia da diferença, né? Mas eu acho que a gente tem que apostar nisso, né? Tem que apostar nisso e fazer avançar um pouco esse processo. Essa questão regimental, ela vem sempre nos discursos como, muitas vezes, dificultadoras, né? Das práticas mais interdisciplinares, né? Menos hegemônicas, que, enfim, né? Balizaram sempre a compreensão. Estamos numa transição de paradigmas, né? E nessa transição há sempre oscilações, hora de maior conservadorismo, hora um pouco de avanços. E essa questão de ter pessoas de áreas distintas, como tu disseste, acho que é uma boa sugestão. Pelo que eu entendi do colóquio, né, nas dinâmicas de apresentações tem pessoas de todas as áreas, né? Exatamente a ideia é favorecer a produção do conhecimento localizado nos campos de formação, nos campos científicos. Mas e talvez a questão das mesas é que, como é um evento, né? Quer dizer, é a pedagogia universitária que tem teorizado mais sobre isso, se explica. Mas eu acho que seria muito bom, no próximo evento, fazer pelo menos uma mesa multidisciplinar, né? Trazer pessoas de diferentes áreas. Posso falar da pedagogia da saúde, da jurídica, né? Das exatas. Acho que seria bastante interessante. Né? Mais alguém? Quem mais gostaria de participar? Sandra, e eu me inscrevo também. Estava cuidando aqui ainda do hotel de Trilo, e aí não pude organizar um pouco minhas ideias para falar aqui agora, mas vamos ver o que é que sai. Primeiro, sobre esse tema, relação teoria e prática, eu acho que Mabel já trouxe ele de uma perspectiva bem visceral, né? Bem a partir da vivência, da experiência, mostrando como é que essa relação se dá na vida, né? E que essa relação normal entre informação, teoria e prática, essa coisa que é tão natural no cotidiano da vida, como está distante do processo formativo, institucional, universitário e tal. Então, eu acho que ela já abordou muito bem essa coisa. Eu queria trazer outro aspecto que é um pouco assim, problematizar um pouco essa questão da relação teoria e prática.
porque existem várias perspectivas da gente conceber essa relação. Se a gente pensar na universidade, essa relação ela já existe. Como Mabel falou, em geral, priorizando e hierarquizando a teoria, e a prática é caudatária da teoria, a prática é um espaço de muito mais de aplicação dos dogmas, das verdades absolutas que são veiculadas pelas teorias, né? E a prática não é espaço de construção de novas teorias. Então, essa é a lógica que eu acho que prevalece. E isso em todas as áreas, né? Talvez a área de saúde, como disse Anísio Teixeira, né? A área de medicina, especialmente, é a que historicamente mais inovou nessa relação. Mais simbiose trouxe, menos hierarquia, menos primeiro a teoria, depois a prática e tal. A medicina tem muito a nos auxiliar, muito a nos inspirar, e é por ela que nos últimos anos começa a história da PBL, né? Pedagogia baseada em problemas e tal. Então eu acho que ela continua sendo inspiradora, motivadora, até para o campo da educação, que esperava-se que fosse mais inovador, mas muitas vezes é muito tradicional, né? E inclusive participa pouco dessas coisas. Esse colóquio, a gente tem muito mais pessoas de outras áreas, Denise, do que da área de pedagogia. Isso é sintomático, né? Como falou a professora Mabel, há uma certa arrogância da área da pedagogia, como se já fosse detentora do saber pedagógico, não tem mais o que fazer nesse contexto. É claro que, como sempre, tem honrosas exceções. Temos pedagogos aqui também. Mas, assim, eu queria também trazer que a gente pensasse um pouco a relação teoria e prática, nessa perspectiva que Mabel traz, de partir da prática e não partir da teoria, né? Nossos cursos são montados, nossas disciplinas são montadas na primeira teoria, inclusive quando aquela disciplina tem algum caráter prático, ela começa pela teoria e, quer dizer, essa história de teoria primeiro não está só na lógica do currículo, mas também na lógica das disciplinas. Mesmo aquelas que têm alguma inserção na prática, a teoria vem primeiro. Aí o professor diz assim, como eu posso mandar os alunos para o campo se eles não têm ainda a teoria, né? E aí perde de vista a ideia de aprendizagem, porque a aprendizagem significativa, construtiva, ela parte da inquietação, do problema, é a mesma lógica da pesquisa. Por isso que a pesquisa, num sentido formativo, não a pesquisa acadêmica, formal, mas a pesquisa como um princípio educativo, um princípio formativo, aliada da aprendizagem, porque ela tem toda a lógica da aprendizagem. A gente aprende melhor quando é desafiado, quando tem um problema que nos motiva, e aí a gente vai atrás da informação, do conhecimento que nos ajuda a responder aquela inquietação, e aí há aquilo que Piaget falou, né? A acomodação, a adaptação, há uma inter-relação autoral entre o novo e o que eu tenho, movido pelo desafio. Essa é a lógica da aprendizagem e essa é a lógica da pesquisa. Por isso a pesquisa é tão importante, e ainda mais quando a gente pensa que na universidade nós estamos formando profissionais que lá na frente, no contexto, no campo profissional, vão ter que lidar com problemas novos, porque o profissional não lida com receita, isso é coisa do técnico. O técnico tem a receita e vai aplicar a um desafio limitado. O profissional tem que recorrer aos seus saberes, às suas competências, às suas atitudes, valores, para ter uma resolução inteligente, competente e ética, né, diante dos problemas inusitados da prática. E quem é que nos ensina? Quem é que oportuniza o desenvolvimento dessas competências e desses valores? Se não a pesquisa. E aí eu fecho aqui dizendo que, no meu entendimento, o ensino com pesquisa é a forma mais eficaz de se estabelecer a relação teoria e prática. É a forma da gente inverter a pirâmide. É começar do problema. Os alunos não sabem?
vão saber, porque vão surgir dúvidas a partir do contato com o não saber. Então, eu acho que é importante a gente pensar, ressignificar, porque talvez quando a gente ouça relação teoria e prática, corra o risco da gente levar para a vala comum, trazer mais prática para o nosso ensino. Mas que prática? A partir de que ponto? Em qual lógica? Qual concepção epistemológica? É isso que a professora Mabel está trazendo e eu queria só arrematar um pouquinho, né, e complementar nesse sentido. E, por último, já instigada por Denise, eu acho que a professora Mabel já comentou algumas coisas que ela trouxe, mas eu queria dizer que esse espaço, o colóquio, é um espaço multidisciplinar. É um espaço onde nós trazemos professores interessados, né, que estão experimentando fazer uma prática que possibilite o protagonismo dos estudantes, né, de qualquer área. Muitos professores, eles comentam, eu sou de direito, eu sou de engenharia, eu não sei, eu não tenho esse traquejo pedagógico, então eu não tenho o que fazer lá. E nosso movimento tem sido sempre, então, esse é o seu espaço, porque aqui a gente está juntos para aprender. Ninguém aqui foi formado para ser docente universitário, nem os pedagogos, nem os licenciandos. Eles foram preparados e com limitações. Eu também sou licenciada em psicologia e foi um fracasso a minha licenciatura. O curso foi um fracasso, não vou entrar no mérito, mas todos nós estamos na docência. Então esse é um negócio de todos nós, mas nem todo mundo está atento para isso. O negócio de muitos ainda é a pesquisa no seu campo específico. Então esse é o espaço dessa diversidade, dessa heterogeneidade, né? A história da oficina, muito legal essa ideia. Nós tentamos um ano, fizemos um investimento altíssimo, organizamos oficinas maravilhosas, né? E na hora H do colóquio, 0 de audiência. As pessoas queriam estar nas sessões de comunicação, não era concomitante, mas eu digo, as sessões de comunicação tinha gente, mas os momentos de oficina, ninguém. Por quê? Nossa leitura, uma leitura possível, é que talvez os docentes não estejam tão interessados em se colocar no lugar de aprendiz, que a oficina suscita isso. Talvez estivessem mais interessados em se colocar ou se manter no lugar de comunicadores, de algo feito, algo que está sabido previamente. Então, são coisas que fazem parte desse processo de transição, né? E que esse espaço é um espaço de acolhimento, é um espaço de problematização e um espaço de escuta para possibilidades de inovação do próprio colóquio. Eu acho que essa ideia da mesa multidisciplinar é uma ideia legal, né? Muito interessante. Agora, a gente também não vai perder de vista de trazer conferências e professores que possam nos ajudar a pensar a pedagogia. Isso é que é o novo para nós, inclusive para nós do grupo de pesquisa da docência universitária, que somos professores como todos os outros vocês. A gente está tentando. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente esse foco. Precisamos desenvolver, não há uma pedagogia universitária única, mas tem elementos que são importantes da pedagogia universitária que precisam nos articular, né? Que são comuns a todas as áreas, as pedagogias específicas de cada área. Então, acho que a gente tem que conciliar sem perder de vista esse foco, né? Acabei falando demais porque falei com participantes também como organizadora, desculpa. Bem, Mônica também está inscrita, mas eu me inscrevi antes. São algumas inquietações, não chegam a ser perguntas, são inquietações mesmo que a gente fica refletindo sobre essa questão da inovação e da ruptura de paradigmas. Porque quando se fala em inovação, como a professora Maria Isabel falou, temos uma tendência a pensar em tecnologias, né? Na tecnologia da comunicação e informação. E quando a gente está pensando em práticas inovadoras, vai muito além disso. O que é que significa ruptura de paradigmas? E aí eu trago uma reflexão do âmbito da formação de professores, né? Eu sou pedagoga
e atuo nessa universidade há mais de 20 anos, formando professores nos cursos de licenciatura. E uma reflexão que é da área de formação de professores é que, assim, os princípios, os pressupostos teóricos, filosóficos que pautam a prática do professor, eles formam muito mais do que qualquer discurso. E essa é uma grande contradição que a gente vive na universidade. Um discurso extremamente libertário, de rompimento, de transgressão, e práticas reais na sala de aula extremamente tradicionais e conservadoras. Muitos docentes nossos que fazem aquele discurso inflamado contra os diferentes governos, contra as diferentes lideranças, etc, etc, mas na sua sala de aula ele não aceita nenhum questionamento, ele é a autoridade intocável, máxima. Como é que você quer formar sujeitos críticos e protagonistas dentro de uma prática em que você não lhes permite ser críticos e protagonistas? Né? Então, assim, essa grande contradição, porque nós temos hoje nas salas de aula profissionais que foram formados nessas práticas tradicionais, conservadoras, centradas no professor. Toda vez que eu falo de tradicional, agora eu me lembro de uma observação de Roberto Sidney, que ele disse: não necessariamente o que é tradicional é ruim ou está ultrapassado. Aí toda vez que eu falo tradicional eu tenho que fazer essa ressalva, mas assim, eu digo práticas centradas no professor, que não estimulam o questionamento, que não estimulam a participação, etc. Então a gente vem em um ciclo. Quem está aqui hoje foi formado nessa lógica e vai novamente formar nessa lógica, e você vai criando profissionais, né, que vão estar o tempo inteiro repetindo essa lógica. Então, eu penso que esse é um elemento chave do que seria a ruptura do paradigma. E aí, vem a questão das regulamentações, Denise, porque, na verdade, assim, todas as experiências inovadoras que nós temos na universidade, e temos os cursos, por exemplo, do Pronera, da educação do campo, trabalham com a pedagogia da alternância, que o aluno está 15 dias na universidade e está 15 dias na sua comunidade. Né? Nós tivemos vários programas especiais com calendários diferenciados. A educação à distância provocou uma mudança em toda a regulamentação da universidade. Então, eu entendo que é um intencionamento que a gente tem que fazer. Né? Nós temos que sair da zona de conforto e provocar que a regulamentação mude. Né? E não o inverso, esperar que a regulamentação mude. Aí, claro, eu concordo com você, os sacos, os registros, o regulamento, tudo isso é um saco. Eu também acho.